Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Sem Culpa no Podcast. Eu sou a Ramone, muito prazer. E hoje estou aqui com a Larissa, que a gente fez um convite para ela e ela aceitou. Muito obrigada lá por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada. Lá, a gente já vai começar e eu quero conhecer um pouquinho mais de você, porque eu te acompanho pela internet. Ela é TikToker, gente. Tento. E aí eu comecei a ver ela nas redes sociais, comecei a me identificar, tanto na parte de maternidade, tanto na parte do trabalho, eu dou muita risada com as histórias dela. E aí, fala um pouquinho de você para nós, lá, quem é a Larissa? Bom, eu tenho 27 anos, já acompanho você um bom tempinho também. Eu acho que isso fez com que eu também perdesse a vergonha e começasse a postar, porque eu gosto de postar, mas eu tinha muita vergonha. E eu gosto de mostrar a minha realidade também com os meus filhos, que não é fácil, né? A gente sabe. É desafiador, com 2 né? ainda, né? Ele é um casal, isso? Isso, a Lorena tem 7 e o Lourenço vai fazer 3 semana que vem. Tá. E aí, foi planejado, não foi planejado? Os dois foram. Foram? Eu fui mãe novinha, mas a gente quis, né? Com 20 anos eu tive a Lorena, depois de 4 anos veio o Lourenço, mas foi planejado. Legal. Hoje você mora aqui no município de São Roque, né, lá? Sim, eu estava em São Roque, fui para Cotia e voltei para São Roque. Entendi. Legal. Aí você tem... A Lorena é a mais velha? É a mais velha. Tá, legal. E eu queria abordar hoje, gente, um tema, acho muito importante se falar, né? Foi onde que eu vi uma parte, eu acompanho ela nas redes sociais, e ela falou como ela descobriu o APLV. Isso, a PLV. Eu sempre troco. Eu sempre acho que é APVL. Que, no caso, é como se fosse uma alergia, é isso, Isso, lá? é alergia da proteína do leite. Não pode comer nada que contenha derivados de leite. Entendi. E aí, como que você identificou? É o seu filho ou sua filha? É o meu filho. E como que você começou a identificar? Quais foram os sinais que você falou, tem alguma coisa diferente? Então, eu demorei um pouquinho. Na verdade, eu fui descobrir com a idade que que eles já estão se curando, né, as crianças. A gente Sim. demorou bastante porque ele tomava só o leite materno. Aí ele começou a ir pra escolinha e começou a tomar o leite da escola. Aí a tia já ligava todo dia pra mim, falando que ele tava com diarreia e que tinha que buscar ele. Porque a gente sabe que é o normal da escola, né? Tá com diarreia e eles ligam, né? É. Aí eu comecei a achar estranho, porque ele ficava bem. Aí à noite ele dava uma contorcidinha, soltava uns punzinhos, né? Aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. E eles também já estavam comendo de tudo, né? Comia de tudo, eles comem de tudo. Porcaria, saudável. Sim. E aí a gente conversou e falou, vamos marcar um exame de intolerância à lactose? Só que a gente não conseguia fazer esse exame. A gente ficou, acho que, com 6 meses tentando fazer. Porque para fazer esse exame tinha que estar 15 dias sem tomar antibiótico. E ele ficava doente sempre. Tipo, terminava o antibiótico, começava outro. E a gente desmarcava, até que eu consegui fazer. E deu que ele não era intolerante. E faz quanto tempo que você fez esse exame? Vai fazer 1 ano. E esse exame é um exame caro? Você sabe nos informar? Então, eu fiz pelo convênio. É um nome bem estranho. Um nome bem esquisito. E tem que ter algum preparo para fazer esse exame? Tem. Ele tinha que ficar sem mamar, ficar em jejum, porque depois ele tomava lactose pura. Aí que ia haver a reação. Só que aí que é o problema. Intolerância à lactose é a alergia ao açúcar que tem no leite. E ele não era intolerante. Ele tinha alergia mesmo ao leite todo ali, né? Não era só o açúcar. Então aí, tem uma diferença pro Uma exame. grande diferença. Aí a médica falou que ele não tinha nada, a alergologista, e falou que se fosse o filho dela, ela voltaria a dar o leite normal. Só que daí a gente lá em casa falou, não é normal uma criança ter diarreia todos os dias, e fica muito doente, ficou internado. Mas ele só tinha na escola, ele tinha em casa também? Em casa também. Só que no começo, como ele era neném, a gente achava que era normal, né? Eu nunca tinha visto um cocô duro dele, sempre foi pastoso. Só que como ele usava a fralda, pra mim era normal. Porque na fralda acaba amassando ali e fica mole, E né? a questão da amamentação? Você amamentou ele até quanto tempo? 1 ano e 10 meses. Foi por isso que eu demorei a perceber. Porque depois começou a introdução alimentar. E o leite da escola, que daí começou pra valer mesmo, né? Entendi. Mas eu acredito que ele já era desde pequenininho. Desde quando você suspeitou até chegar no diagnóstico, o diagnóstico já chegou? Já saiu, tipo, um laudo? Ainda não? Você Quem descobriu foi a gastroinfantil. Porque quando deu o negativo da intolerância, a gente já tinha marcado um gastro. A gente falou, vamos já marcar gastro, caso dê negativo, ele tem algum problema no intestino dele, que não é normal, né? Sim. Aí a gente foi, antes de voltar pro leite normal, a gente começou a dar o de soja. Que aí que foi o pior.
que daí ele começou a fazer cocô com sangue mesmo. Nossa. Aí eu tive que ir pro hospital, ele tomou um antibiótico muito forte e falaram que era infecção intestinal. É interessante porque a gente pensa que, no caso, o soja vai adiantar, é só trocar o leite que resolve. Né? Geralmente é isso que a gente escuta. Ah, mãezinha, troca o leite, tenta outra marca, outro tipo de leite que vai resolver. E no caso foi ao contrário. Foi ao contrário. E eu tentei antes a NAN fórmula da tampa roxinha, tentei o Nestogênio e o Ninho Fases, aquele de tampa vermelha. Todos foram a mesma coisa. E o difícil que também os leites não são baratos, né? Então. Tudo tem um custo muito caro, né? E eu tentei dar o NAN porque falava que era o que mais se aproximava do leite materno, né? Hoje que ele toma algum tipo de leite específico, o que ele toma? A gente tenta evitar ao máximo, mas o único que ele podia tomar era leite de arroz, os leites bem difícil mesmo de encontrar. Eu tenho um caso perto de mim, né, que é uma amiga também que também tem um filho com alergia, e no caso o SUS forneceu um leite específico para o filho dela, que é um valor bem alto. Se não me engano, o SUS fornece até 3 anos. Né? Então, mas assim, a partir dos 3 anos também não importa. E no caso, o filho dela é autista e tem a seletividade alimentar. Não importa, eles vão lá e cortam. E nesse tempo de investigação, até entender, nossa, é isso que ele tem. Demorou tipo uns 6 meses, 1 ano. Demorou uns 8 meses. E depois, quando chegou essa questão da alergia, o que mudou, assim, na sua rotina? No seu dia a dia? Ou não teve nenhuma mudança? Se foi a questão da alimentação dele? Ou, tipo, a casa mudou junto? Não mudou porque ele não ficou mais doente, né? Ele ficou internado 2 vezes antes com bronquiolite. E a gastro falou que isso foi por conta da alergia. Que por conta dele ter muita diarreia, ele perdia todo os nutrientes dele. Então, ele ficava muito doente. Aí a imunidade baixava e aí ele vivia doente. Vivia doente. E a gente pensa que uma coisa, tipo, não leva a outra, né? E aí, hoje, como que é a alimentação de vocês? Então, hoje ele já tá voltando ao normal, já. Ele ficou uns 7, 8 meses fazendo essa dieta restrita mesmo, que era, não podia comer nada, né? Fruta, mas é o que eu falava, era comida e fruta, é o que ele precisava ali pra sobreviver, né? Sim. E foi difícil porque ele já conhecia todos os alimentos e ele teve que cortar. Então, ele via no mercado um Danone, ele queria e não podia, tinha que ser um Danone específico. E onde a gente morava não tinha quase nada. Onde tinha bastante era aqui em São Roque, só que a gente não vinha muito pra cá. E hoje ele já entende, tipo, mamãe, não posso isso, eu posso isso. Ele entende, mas ele fala que depois toma remédio, que a barriga vai melhorar. É sobre isso que eu ia falar. Existe uma medicação contínua que ele possa, vamos supor. Porque, assim, vamos ver assim na parte de adulto, né? Que nem o meu cunhado, o meu cunhado fala, gente, que ele é intolerante à lactose. Só que daí, claro, a gente percebe que ele evita realmente, depois ele tem dor de barriga, ele tem fortes cólicas, já passou por várias situações, assim, de estar na estrada. Mas ele fala assim, às vezes, eu vou comer isso aqui e é só tomar uma medicação. Existe uma medicação que vai evitar ou, tipo, tem algum tratamento para fazer? Ela não me passou. Era só o Lufital mesmo, porque dá muita cólica mesmo, né? Era só o Lufital. E aí, a partir de hoje, qual que é a recomendação, tipo, da gastro para alimentação dele? Então, ela tinha pedido para começar com os assados primeiro, né? Fazer um bolo que tinha um leite, um pão de queijo assado e introduzindo aos poucos. Entendi. Mas hoje, eu percebo que se ele abusa muito, a barriga dele solta ainda. Aí a gente tenta evitar, né? Mas ele é difícil. E como que faz, assim, na parte? Porque, assim, querendo ou não, independente, né? É um diagnóstico, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, igual você falou. Uma coisa leva a outra, daí acabou que ele ficou internado. Então, a mãe geralmente tem que se posicionar ali. A família entendeu, não pode dar isso aqui pra ele. Você teve esse apoio com a família, que às vezes tem a avó. Pode comer. Difícil, é difícil, né? Muito. Ainda mais doce, né? Porque todo mundo acha que é dando doce que vai conquistar a criança, né? E eu falava, não é assim, pode dar um moranguinho, alguma coisa saudável, mas foi bem difícil. Hoje a família consegue entender ou não? Ainda tem uns desafios? Não, eu falo pro Daniel que só entende mesmo a gente que via a situação ali de quando ele se contorcia de dor, quando ele gritava de madrugada. Eu falo que só você estando ali na pele pra sentir, que eu acho que ninguém acreditava que era tão forte assim, sabe? E a questão eu falo, na escola, você recebeu alguma carta, tipo, vamos fazer uma alimentação diferenciada, a escola entendeu a necessidade, ou também foi outro desafio para lidar? Então, ele estava no maternal, né? O ano passado lá eu morava em Cotia e lá eu tinha que mandar óleo de soja. Óleo. Ele não pode usar
o de soja. Nem nada? Nada. E a médica falou, a gastro falou que quem tem alergia, quem é a PLV, 90% também é alérgico à soja. E foi por isso que quando ele tomou o leite de soja, que ele teve o sangramento. Por isso que ele fez o cocô com sangue, né? Foi por causa do leite de soja. Ela falou que a maioria, 90% de quem é PLV tem alergia à soja. Então foi mais difícil ainda. Ele não podia comer nada que tivesse soja. Tá, mas daí no caso, pegou lá, você recebeu uma cartinha do nutricionista, Recebi, é isso? aham. Aí encaminhou pra escola. Isso. Chegou na escola, a escola forneceu essa alimentação ou você se dispôs, não, eu prefiro trazer para meu filho não sofrer? Eu preferi levar o óleo, né? Então, eu sempre mandava o óleo de milho, podia óleo de milho, óleo de algodão. E eu mandava o óleo, eles preparavam a comida dele naquele óleo e ele só comia fruta daí, né? Então, era mais fácil. Aí esse ano seria mais difícil, só que ele não tá indo mais pra creche. Porque daí acho que eles já começam a comer pãozinho, bolacha, daí que não pode também, né? Tem que ser diferenciado. Mas a escola vai fornecer essa alimentação diferenciada? Você já tem essa informação? Então, ele estava indo pra creche, mas eu acredito que não... Eu mandei a carta, consegui a mesma carta, porque eu não tinha ido de novo nela. E falaram que iria dar a alimentação certa pra ele. Tanto que o ovo de Páscoa dele, que eu até postei, veio especialmente pra ele, né? E decorrer nessa caminhada, assim, qual que você percebe, qual que foi o seu maior desafio? Tipo, por exemplo, você falou da escola. Você tirou ele da escola justamente por isso? Não. Foi outros motivos particulares? Foi. Então, você tirou ele da escola por motivos pessoais, né? Não foi por questão... Não. Tanto que o ovo de Páscoa dele até veio pra ele. Achei até interessante, que se fosse onde eu morava, acho que não iria vir assim, não. Ter esse cuidado do município, dentro das escolas. Do ovo. Porque, que nem eu falei, tem criança que só ganhou esse ovo, né? E poderia ser ele, né? É. E querendo ou não, eu vejo assim, né? Igual eu falei que eu tenho uma amiga que isso... Às vezes a gente quer ajudar, quer agradar, né? Igual você falou a questão do doce. O filho dela fugiu e o maior medo dela era que alguém desse algum tipo de comida para ele, né? E aí ela falou assim, o meu medo não era nem em si a questão só de segurança, a questão dele comer alguma coisa e já passar mal muito imediato. Tem criança que tem muito forte mesmo, né? E existe, tipo, alguma coisa, a questão de dosagem, tipo assim, uns é 70%, outros é 0%. Não, é muito relativo, de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Legal. Lá, o que você percebeu, assim, vindo essa questão de alergia muito forte? O que você percebeu que mudou, assim, no seu filho? A pele dele mudou bastante, ficava descascando, parecia que tinha ido pra praia e tava soltando pelinha. E isso foi antes de você chegar no diagnóstico? Antes de eu chegar no diagnóstico. Aí depois que a gente começou essa dieta, a gente percebeu que o rosto dele também foi outro, ficou lisinho. E questão de assadura, ele assava muito fácil? Muito, muito. Ao ponto de você falar assim, nossa, tem que trocar fralda. E, tipo, vários tipos de marcas de fralda, marcas de pomada e nada adiantava. Era o ponto da gente não ter o que fazer. Teve um dia que eu acho que eu usei 3 tubos de pomada. Nada parava, nada. Que parece que corroía mesmo o bumbumzinho dele. Aí eu achei uma pomada lá, a hidrocortisona, só que eu acredito que ela só venda com receita porque ela tem antibiótico. Era o que ajudava, mas o bumbum dele cozinhava mesmo. Por isso que eu já achava estranho. Na minha cabeça era um ácido mesmo que saía pra fazer aquilo, né? Ele sofreu bastante. Era isso, a pele, né, descascando, muita assadura. E não era uma parte específica do corpo? Não, era sempre no rosto, o descascando, Tá, lembra que você falou um pouquinho, eu acho muito interessante, muito relevante para as mães olhar, se identificar, ver também, né? Tipo, opa, aconteceu essa situação comigo e poder correr atrás, buscar algum tipo de tratamento. Eu sempre falo, gente, todo tipo de tratamento precoce vai te evitar vários problemas lá na frente, futuramente, né? Eu posso falar que tenho uma filha com epilepsia e a neurologista dela sempre fala, vamos tratar agora quando é criança. Então, os neurônios vai repor, tudo vai repor. E aí, lá na frente, para ela poder ter uma vida tranquila, né? Lá, conta pra gente agora um pouquinho da sua vida profissional, pra gente conhecer um pouquinho melhor. Então, eu trabalho como auxiliar de classe desde quando eu estava no 2º colegial. Aí eu comecei a fazer direito, que não tinha nada a ver. Faltou 2 anos para me terminar, desisti e voltei para educação de novo. E agora eu tô cursando pedagogia. Legal. Agora... Que semestre que você tá? Então, eu tô no falta 2 anos para me terminar. Então tá na metade já, né? Praticamente. Metade. Agora vai, porque eu voltei, né, para educação, aí dá mais
Dá um up, né? Uhum. E tem alguma área que você já pensa que você quer trabalhar futuramente? Tipo, eu quero trabalhar no Fundo 1, Fundo 2, quer trabalhar com pré-escola. Olha, tá bem difícil. Hoje, atualmente, você trabalha no Fundo 1. Então, depende, porque eu também, quando as professoras faltam, eu fico no lugar. Então, cada dia já fiquei É bom que aprende de tudo também, né? Uhum. E eu acho legal ter esse contato com a escola, porque é uma coisa a faculdade, né? E outra coisa é a realidade dentro de uma sala de aula. Então, você vai conseguir identificar, olha, eu me identifico mais nessa situação. Tem gente que gosta de trabalhar mais com a parte de inclusão, tem gente que gosta com a parte lúdica, pedagógica, né? Legal, Lá, conta um pouquinho pra gente da parte agora. Você falou um pouquinho dos seus filhos, falou um pouquinho da sua parte da sua carreira, da sua profissão, onde você está se encontrando aí, está se descobrindo, já gosta da área da educação. Fala um pouquinho da sua vida como mulher, como pessoa, como TikToker. Como que é ser uma TikToker? Muito difícil, né? É desafiador, né? Eu gravo todo dia, mas daí eu vou lá, assisto de novo e falo, eu acho melhor não vou postar isso. Eu acho uma das coisas mais difíceis que a gente se sabota, né? A gente vê defeito, nossa, mas será que eu não tô vesga nesse vídeo? Será que tá legal? Será que as pessoas vão entender o que eu falo? Só assim, eu tenho muita vergonha. Daí o que acontece? Vai lá, o primeiro que visualizou meu pai. Aí eu falo, não, você quer fugir amiga. pro TikTok, daí tem família que assiste, daí eu fico, ai, que vergonha. Daí outro dia eu vi lá, outra pessoa também entrou, daí eu falo, ai, não, às vezes você quer falar uma coisa ali mais íntima, mas não tem como, né? Não tem como. Acontece muito isso no Insta, né? Eu acabo metendo pau nas pessoas e o povo fala, qual que é o babado? Ai, meu Deus. Mas acontece, né? É que eu falo que a internet dá acesso, né? Então, quando a gente fica, né, mais presente na internet, a gente dá acesso às outras pessoas também querendo cuidar da nossa vida, né? Tem um lado bom, porque isso nos traz muitos contatos, amigos, pessoas se identifica. Querendo ou não, você pode ganhar, né, patrocinadores, fazer uma carreira em cima. Eu falo, gente, que eu ainda não sou blogueira, mas, assim, graças a Deus, já consegui muita coisa, assim, com o meu trabalho, assim, diariamente. Né? Só compartilhando a minha realidade. E da onde que surgiu essa vontade de começar a gravar vídeo? Eu acho que de assistir mesmo as pessoas, você, inclusive. Falei, eu vou postar também, né? Quem sabe? Não, mas é muito legal, né? Eu gosto de ver pessoas com a minha mesma realidade. Então, tipo, eu não fico assistindo coisas famosas, gente famosas, né? Eu gosto de ver meus amigos crescer, evoluir. Nossa, que legal, a pessoa fez isso. Às vezes me dá ideia de conteúdo também. Às vezes eu tô desanimada. Aí eu falo, eu vou colocar um stories aqui, vou lavar minha louça. E a pessoa lá contando a vida dela, E eu falo, vou acompanhar ela. E aí fica lá e, tipo, isso dá um ânimo, às vezes, pra limpar minha casa. Porque às vezes eu tô sem vontade, tipo, pra limpar minha casa, eu vejo um vídeo de alguém limpando a casa, vou lá limpar minha casa também. É um desafio, né? Mas eu tenho muita vergonha. O Daniel até fala pra mim, né? Que ele começa a assistir perto de mim, eu me sinto mal. Eu fico, pula, vai. No começo eu era porque assim eu não também. gosto de ouvir eu falando, sabe? Eu falo, a voz pula. parece que é diferente, né? Mas só é diferente quando ele assiste. Porque quando eu assisto no meu celular, não é diferente. Então, eu fico assim, nossa, que coisa... É vergonha mesmo. É vergonha mesmo. Ele fala, como que você quer ficar famosa? Você não quer que ninguém assista? Eu falo, não, você não, né? Eu tenho vergonha. Mas essa é a ideia. No começo é assim, mas depois a gente vai... E o Daniel, o seu marido, isso você é casada? Sim. A gente tá junto, vai fazer 11 anos. Foi meu primeiro namorado, já noivamos, casamos no civil só. E tem uma família já... É desafiador. Porque eu falo que existe a questão do casamento antes de ter filho, depois que vem, porque as prioridades mudam muito, né? E eu falo, né? Muda o financeiro, muda a casa, a estrutura. Ele te apoia a questão, assim, de você gravar? Ou ele acha que você tem que ir para um caminho mais sólido, assim? Ele apoia. Ele gosta de ver... Tanto que ele falou pra mim, não fica falando muito tipo lá, não, tá? Eu falo muito, né? Mas são vícios. E aqui a ideia do podcast é justamente essa. É ser nós mesmos. Essa é mostrar a nossa realidade. Tem dia que eu vou estar linda, maravilhosa, como hoje, mas tem dia que eu vou aparecer aqui com o rabo de cavalo e tá tudo certo, porque às vezes a criança atrasou na escola, às vezes meu dia não foi bom, às vezes eu fiz o almoço, queimei o arroz. E a questão é essa, né? Tem dia que eu falo que tem dia que a mulher, ela põe a capa. E ela dá conta de tudo. E tem dia que eu guardo a minha capa porque eu quero sentar e chorar. É verdade. Eu quero ficar quietinha. Então, é um desafio.
Até porque a ideia é essa, né? A culpa traz para a mulher. A sociedade exige muito da gente. Muitas responsabilidades, né? Então, assim, você não vê uma cobrança tão grande pro marido, né? Para os homens. É totalmente voltado a diferença. Lá, conta pra gente, assim, de toda a sua história. Né? Se você pudesse voltar lá atrás, faria alguma coisa diferente? Eu acho que não. Não? Hoje está realizada assim como você está. Porque eu adoro te acompanhar, né? Então, eu não posso falar porque eu já sou sua fã. Está muito melhor, né? Mas acho que é tudo um tempo de Deus, né? Acho que as coisas vão fluindo. E nesse tempo que você passou, assim, em questão de maternidade, eu percebo, assim, que apesar de você ser muito nova, você já superou vários obstáculos, né? E aí eu queria que você falasse, assim, deixasse uma mensagem para quem está assistindo, para as mulheres, para as mães, ou para uma mãezinha que se identificou, deixar uma mensagem para a gente finalizar o nosso podcast. E fica à vontade esse momento. Que não é fácil e nunca vai ser, né? A gente tem que... Tem que lutar sempre, sim. né? E com os filhos depois realmente fica mais difícil, mas não... Eles são tudo na vida da gente, vale a pena, né? Vale. Sempre vale, né? Nós estamos chegando já ao final do nosso Sem Culpa no podcast. Quero aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores. Estamos muito, muito, muito felizes, gente, por cada empresa, cada pessoa que entra em contato com a gente. Às vezes não dá nem tempo, assim, de ficar divulgando sobre os nossos patrocinadores, mas as pessoas vêm, acreditam no nosso trabalho e quer oferecer. A gente tenta colocar, assim, um valor bem acessível para que todas as empresas, seja uma empresa pequena, uma empresa grande, possa fazer parte aqui do nosso podcast. Então, o nosso muito obrigado. Eu vou pedir... já tá aí, já! Tem o Super Dog, que vende cachorro-quente aqui em São Roque. Tem a Lorena Martins, que é psicóloga. Muito obrigada. Val Modas, de roupas e acessórios. Aí, tem mais, né, Rafa? Vai chegar mais. Beleza. Aí nós temos a Caroline Andrade, que ela está ofertando aí cursos disponíveis. A CS Munk Transporte de Locação. Portal Veículos, caso vocês queiram comprar um veículo novo aí, conhecer, fica ali no Iguaçu. E que eu queria falar para vocês, gente, os nossos patrocinadores acabam trazendo algum mimo, ofertando algum sorteio pra gente, tá? Então, vai ter a questão do ao vivo, que a gente vai fazer alguns sorteios no ao vivo também. Pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês da nossa patrocinadora, Caroline Andrade, onde ela trabalha com cursos de alongamento de unhas de fibra de vidro, blindagem, banho de gel, esmaltação. O trabalho dela é incrível, impecável. Como eu já falei para vocês, eu já trabalhei com ela. Eu acompanho o trabalho dela. E o público dela, gente, é vender cursos. E ela quer poder capacitar mulheres, mães que querem ter uma independência financeira, que querem fazer aí uma capacitação, ter o seu dinheiro, ser independente. Então, se você é mãe, se você é mulher, se você quer ser empreendedora, entre em contato com ela, que ela vai estar dando 5% de desconto nos cursos dela. Siga ela nas redes sociais, assim como todos os nossos patrocinadores. Todos os nossos patrocinadores, a gente coloca sempre no final ali dos nossos vídeos, na descrição do vídeo. Sigam eles nas redes sociais, que estão apoiando mulheres, mães e empreendedoras, que estão acreditando no nosso sonho. Mais uma vez, muito obrigada a todos os patrocinadores aqui no nosso programa, né? Sem Culpa no podcast. Gente, quero deixar aqui no meu agradecimento a Larissa, que veio aqui e aceitou o nosso convite. Ela falou, não, eu vou. Veio com medo mesmo, né, lá? E é assim, veio com medo mesmo, mas deu certo. Muito obrigada. Você acrescentou muito para nós. Acredito que quem assistiu o programa se identificou também. Siga a Larissa também nas redes sociais, gente. No TikTok, no Instagram. A gente vai deixar o perfil também dela na descrição. E por hoje é isso, gente. Quero agradecer e até o próximo episódio. Tchau!